É fazendo perguntas que você vai ajudar o seu cliente a perceber que ele tem problemas e que esses problemas são graves. E para isso, existe uma técnica para isso. Existe uma técnica que foi baseada numa pesquisa, uma pesquisa de vários anos nos Estados Unidos, que chegou à conclusão que os vendedores que tinham mais sucesso com contas grandes, em vender serviços grandes, eram aqueles que faziam basicamente 4 tipos de perguntas. E aí foi criada essa técnica Spin Selling, onde o spin é a primeira letra de cada tipo de pergunta. Então, são 4 tipos de perguntas que normalmente você faz quando você vai fazer uma reunião com esse tipo de cliente. Então, você recebeu uma indicação, ele foi atraído pelo seu marketing, você tem a oportunidade de fazer uma reunião. Quando você vai fazer essa reunião, você deve seguir essa sequência, onde primeiro você investiga os problemas do cliente, você potencializa esses problemas, a gente chama também de você agita esse problema para que a percepção do problema seja maior. Você, a partir desses problemas, você encaminha a sua solução e aí sim é que você apresenta a solução. Então, quando você apresenta a solução, ele já está praticamente convencido, já está vendido, né? O seu serviço já está vendido porque ele já viu que realmente tem um problema grande e que você pode resolver. Agora vamos entender um pouco como funcionam esses 4 tipos de perguntas da técnica SPIN. O primeiro bloco de perguntas que você faz na abertura da sua reunião com o cliente são as perguntas de situação. Perguntas de situação ajudam a você entender o cenário, né? Então, são perguntas do tipo, fala um pouco sobre o seu negócio, qual é o seu faturamento, quantas pessoas você emprega, sua empresa está crescendo, está reduzindo. Então, são perguntas ainda que vão lhe ajudar a identificar aqueles problemas na segunda etapa. Depois você vai trabalhar as perguntas de problemas. Perguntas de problema ajudam a identificar os problemas e as necessidades. E aí, qual a importância das perguntas de problema? É justamente fazer com que o seu potencial cliente ele verbalize a necessidade, ele verbalize o problema. Isso é muito mais forte do que você dizer para ele que ele tem um problema. Então aí você vai fazer perguntas que ajudem ele a identificar esses problemas. Então, por exemplo, se você entende que naquele cliente pode ter um problema de fluxo de pagamento, de descasamento de pagamento, ou ele pode estar tendo um problema de rentabilidade, a rentabilidade dele é menor do que a do mercado, você deve fazer perguntas que conduzam ele a revelar esses problemas ou confirmar que ele tem esses problemas. Então, por exemplo, você pode perguntar, por exemplo, se ele tem dificuldade ou se ele já teve dificuldade em saber exatamente qual é o lucro da empresa, se ele tem dificuldade em fechar os pagamentos, se ele já teve dificuldade para fechar os pagamentos da folha, de pagar os fornecedores, se ele já teve dificuldades de obter financiamentos, são algumas indicações que podem levar ao seu potencial cliente a revelar esses problemas. Uma vez que ele revelou os problemas, você precisa passar para a terceira etapa, que são as perguntas de implicação. Muitos vendedores inexperientes, após o cliente revelar o problema, ele já tenta apresentar a solução para o problema. Só que pode ser muito cedo, principalmente quando se trata de vendas maiores. Porque uma coisa é o cliente admitir que ele tem o problema. A outra, bem diferente, é ele querer resolver aquele problema. Então, é aqui que entram justamente as perguntas de implicação. As perguntas de implicação vão ajudar a aumentar a percepção do problema, aumentar a intensidade do problema ou aumentar a urgência. Então, ele tem um problema, ok, ele já admitiu que tem um problema, por exemplo, de vez em quando ele não consegue ter caixa para pagar os fornecedores ou para pagar a folha e aí ele precisa recorrer a uma conta garantida ou a um cheque especial que tem uma taxa muito alta e isso
impacta a rentabilidade dele. Como é que você potencializa isso? Como é que você aumenta a intensidade desse problema? Fazendo justamente as perguntas de implicação. Então, as perguntas de implicação, elas vão trabalhar as consequências, né, e as implicações, por isso chamam perguntas de implicação. Então, por exemplo, se você receber um pedido extra, se você crescer, o que é que acontece? Né? Você tem capital suficiente para atender um pedido extra, por exemplo. Então, você vai fazer perguntas que aumente que faça com que ele perceba que o problema é maior do que aquele que inicialmente ele pensou. Então, são perguntas mesmo que você vai fazer se aquele problema acontecer, isso afeta diretamente o seu resultado, isso pode afetar a sua capacidade de crescer, de atender mais pedidos. Se você não resolver isso e você tiver um pedido extra, tiver uma sazonalidade, aumentar a demanda, isso vai lhe impedir de crescer. São coisas que ajudam ele a pensar nas consequências, a pensar fora da caixa, a pensar além do problema imediato. Essas perguntas normalmente são mais difíceis, por isso você precisa se preparar, você já precisa se preparar para fazer essas perguntas. Aliás, para os 4 tipos de perguntas, quando você trabalha com um nicho de mercado, quando você trabalha já com empresas muito parecidas, você já deve, antes da reunião, se preparar e escrever possíveis perguntas que você possa fazer para o seu cliente. E aí, em se confirmando os problemas, você já tem essas perguntas ali previamente preparadas.